Fala galera, tudo bom? Show de bola! Vou estrear aqui uma maneira diferente de conversar com vocês. Vou estrear uma maneira para explicar, talvez didaticamente melhor, algumas coisas. Então hoje a gente vai falar sobre treinamento físico. Treinamento físico. Dentro dessa ideia de treinamento físico, eu vou conversar com vocês a respeito de uma variável interessante, uma única variável. Nós vamos falar sobre intervalo. Intervalo entre as séries. Muitas pessoas têm dúvida a respeito de intervalo e ao que a literatura tem nos trazido de novidade, ou talvez também não tanta novidade assim, mas algumas coisas interessantes para a gente pensar. O que as pessoas hoje entendem a respeito de treinamento físico e intervalo entre as séries? As pessoas elas têm dito o seguinte: se o intervalo é pequeno, existe um aumento da intensidade. Então, o que diz na literatura? O que as pessoas... Não na literatura, mas o que as pessoas falam? Se o intervalo for curto, aumenta a intensidade de esforço. O treinamento fica mais intenso. Então, o contrário disso, se o intervalo é maior, menor é a intensidade. Isso é o que a grande maioria dos profissionais entende a respeito de intervalo de treinamento e treinamento físico. Se eu faço uma série de... Eu vou colocar aqui como exemplo, tá? Se eu faço uma série... um exercício, vezes 3 séries e esse exercício tem 10 repetições e eu colocar um intervalo de 1 minuto e num outro momento eu fizer um exercício vezes 3 séries vezes 10 repetições vezes 3 minutos, deixa eu botar aqui minutos, nós teríamos este aqui como sendo a sessão ou o estímulo mais intenso. É isso que as pessoas falam. E isso aqui seria o nosso estímulo menos intenso. Na verdade, isso está bem equivocado, tá? É exatamente o contrário do que as pessoas falam. Quando a gente trabalha a questão de treinamento, intervalo entre as séries, nós temos que entender que o que importa para a adaptação é uma coisa chamada volume de treinamento, ou trabalho. Na verdade, as pessoas também chamam de volume, mas na realidade não passa de trabalho. Quanto mais trabalho eu tenho, mais gasto energético eu tenho, e quanto mais gasto energético eu tenho, mais adaptações eu vou gerar no meu organismo. Porque o nosso organismo ele funciona com tem ou não tem energia. Gasta-se ou não se gasta energia. Essa é a relação que nós temos. Então o que importa dentro desse contexto é aquilo que nós chamamos de volume ou trabalho propriamente dito. Então eu quero que vocês analisem comigo. Se eu faço um exercício de 3 séries e dentre essas séries, aqui ficou um izinho a mais que não é pra ter, tá? Nessas séries, eu tiver 10 repetições de 1 minuto de intervalo, a minha carga total de trabalho nesse aqui será menor do que a carga de trabalho nesse aqui. Por quê? Porque se eu descanso 3 minutos, eu consigo realizar as 10 repetições, tá?
eu consigo realizar as 3 séries desse um exercício com mais trabalho, mais carga. E isso influencia diretamente no resultado. Por isso que intervalos mais curtos estão relacionados a menores adaptações e, por consequência, essas menores adaptações acontecem por ter menos trabalho sendo realizado. Então, o intervalo curto não torna o treino mais intenso, torna o treino com uma sensação subjetiva de esforço maior. Mas quando nós calculamos o trabalho, que é o número de exercício vezes o número de séries, vezes o número de repetições, multiplicado pelo valor de carga levantada, nós entendemos que dar intervalo maior significa levantar mais carga. E ao levantar mais carga, nós temos mais intensidade. Então isso aqui é menor intensidade e isso aqui é mais intensidade. Quando eu tenho intervalo de descanso, eu consigo propiciar melhor resultado para o meu sujeito, porque eu gasto mais energia. Por isso que as pessoas confundem e por isso que eu digo que a grande maioria não entende nada a respeito de intervalo, treinamento, porque só repete aquilo que foi interpretado errado na literatura. É só você fazer cálculos e você vai entender exatamente como eu estou pensando e organizando. Entendido? Espero que tenha gostado, tenha ficado legal. Curte aqui. Se você puder me seguir nas redes sociais, segue lá o @doutor.andré Lopes no Instagram. Opa, Lopes. Tô com um problema nesse P aqui, tá? É Lopes, doutor.andré Lopes. Abraço e espero que tenha gostado. Até mais.